Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso estudo da Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 8. Passando o primeiro versículo, que é a saudação de Tiago, apenas se detém que Tiago se apresenta como um servo de Deus. É um homem que está servindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele escreve as 12 tribos da dispersão, ou seja, as 12 tribos de Israel, elas figuram ou configuram aquilo que vai ser a igreja. Tá? As 12 tribos de Israel significava todo Israel. Agora, o novo Israel é a igreja. Então, é para toda a igreja que a palavra agora se dirige. O versículo 2, considerai que suma alegria é passar por diversas provações. Então, qual é a alegria plena? A alegria plena é saber que passamos por provações. Talvez não entendamos até o significado e o sentido das provações como se Deus nos provasse ou Deus nos tentasse, que é um assunto que Tiago vai ainda abordar nessa sua carta, quando isso não é verdade. As provações que passamos na vida é porque nós estamos vivendo a nossa vida. E as provações é como se fossem escadas que nós subimos para superar as dificuldades e amadurecer na vida. Quando eu não sei lidar com uma situação e venho lidando com ela há muito tempo, é sinal de que eu ainda não subi aquele degrau daquela provação. A gente passa por diversas etapas na vida. Às vezes a gente fica parado numa situação da nossa infância, da nossa adolescência, porque a gente não amadureceu. Aí tem que olhar para os diversos aspectos da nossa vida onde nós passamos por provações. E eu creio que a maior das provações são justamente as provações das nossas emoções. Às vezes nossas emoções são emoções ainda infantis, porque nós não passamos pela prova. Em outras palavras, nós somos reprovados. Né? Quem estuda na escola não passa nas provas, é reprovado até que consiga um dia passar. E nós avançamos em muitas áreas da vida, mas em outras nós ficamos ali porque não aprendemos ainda a lidar com essa situação. A maior das provas da vida, segundo a própria palavra está nos dizendo, é justamente essa. Olha lá o versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A grande provação de toda a vida é a paciência. Se não aprendemos a ser pacientes, e muitas vezes nós até regredimos, porque deveríamos ser mais pacientes e ficamos mais impacientes. Por quê? Porque não sabemos lidar com as contrariedades da vida. Eu vou dar um adendo aqui bem particular. Acredito que as crianças de hoje, elas terão muito mais dificuldade de serem aprovadas na prova da vida. Porque as crianças hoje, elas se irritam com mais facilidade, elas ficam mais impacientes com mais facilidades, e óbvio que a impaciência, uma vez cultivada, ela cresce. Como qualquer outro sentimento não tratado, não provado, não amadurecido, cresce em nós. Como qualquer tentação que eu não repeli, que eu não superei, eu simplesmente me enganei, me iludi, ela fica escondida e ela volta dentro de mim. Por isso que provação é necessário para amadurecermos na vida. Às vezes nós precisamos deixar as pessoas passarem por provações. E aqui, quando eu digo provação, não é tentação. Ninguém precisa tentar ninguém, porque a tentação é uma outra esfera da provação. Provação é sermos aprovados de fato na vida, diante das diversas circunstâncias que nós temos que lidar com ela. Nós precisamos saber lidar com dificuldades, com a pobreza, com a enfermidade, com a falta de dinheiro, com as coisas que não dão certo, com as perdas da vida. Nós temos que saber lidar com doenças, enfermidades,
saber lidar com pessoas difíceis. Não, no início a gente pode ter dificuldade, mas depois a gente vai aprendendo, quando a gente se deixa amadurecer, sobretudo tendo paciência, a gente amadurece em toda e qualquer situação. Então, esse é um ponto. E o que a provação da vida promove, provoca em nós? Ela produz a paciência. Quem alcançou a paciência, alcançou tudo. Quem alcançou a paciência, alcançou saúde. Quem alcançou a paciência, alcançou o equilíbrio emocional, alcançou o equilíbrio da própria vida. E não é só a paciência de não explodir com o outro. É a paciência de também não implodir para dentro. Ficar se contorcendo por dentro. Ficar engolindo raiva, engolindo muita coisa negativa. É a paciência que vence a ansiedade, que vence essas sombras todas que se apoderam de nós. Por isso que nós precisamos da graça de Deus para suportarmos ou vencermos as provações da vida. E você sabe que na escola da vida, nós precisamos de sabedoria. Se na escola você precisa da sabedoria para aprender matemática, português, as diversas provas das escolas da vida, das escolas que estudamos, na prova da vida não é diferente. E por isso que, aliás, desculpa, sem pular o versículo 4, é preciso que a paciência efetue sua obra a fim de que sejam perfeitos. Ou seja, a paciência produz a perfeição humana. Ninguém vai ser perfeito porque vamos ter sempre resquícios da paciência, mas nós vamos amadurecer na perfeição à medida em que somos moldados pela paciência. E aí o versículo 5 traz justamente o que é necessário para vencer as provas da vida. Se alguém necessita de sabedoria, ou seja, nós precisamos dizer sabedoria, e já vou logo dizendo que sabedoria não é aquele conhecimento necessário para as provas de escola, de universidade ou de faculdade. Aqui se trata da ótica do Evangelho, aqui se trata da sabedoria que só Deus tem, que Cristo teve, Cristo que se assumiu nossa humanidade e nos ensinou como ser homens, e ele então viveu da sabedoria divina para lidar com as diversas situações. E você veja que as provas, mais do que, aqui volto a dizer, não é tentações, as provas de Cristo foram muitas. Ele foi muito contraditado, ele foi muito testado pelos homens, ele foi muito provocado pelas situações, ele experimentou diversas angústias e tantas outras coisas. Ele foi ao Supremo, a suprema angústia no Horto das Oliveiras, suou sangue para ver que tamanha angústia invadiu seu coração, mas ele foi vencedor em todas as provas. Ele foi ao auge da cruz e mesmo ali, apanhando, sendo crucificado, ele não perdeu a paciência. Por isso, Cristo para nós é o modelo, e se alguém precisa dessa sabedoria para lidar com as contradições da vida, para lidar com as contrariedades da vida, com as situações adversas da vida, peça essa sabedoria. E a palavra está dizendo para nós, no versículo 5, justamente isso: peça a Deus que a todos dá de forma liberal. Mas como? Com simplicidade, sem recriminação. Deus não nega a sua sabedoria para ninguém. Eu digo a você, e não é nem precisa ser aquela pessoa tão religiosa ou da mesma igreja que... Não, Deus dá sabedoria para todos que o buscam. Eu vejo pessoas encontrando muito mais sabedoria, muito mais paciência do que nós, que muitas vezes somos de igreja, porque nós não nos enchemos dela. Nós nos enchemos de nós e nós perdemos muitas vezes a sabedoria da vida. Onde eu encontro sabedoria? As pessoas que sabem mergulhar na meditação. Porque a meditação é a capacidade de esvaziar-se das inquietações, das perturbações mentais, sentimentais, das perturbações dos afetos, das emoções, para centrar-se, para viver a sobriedade, para viver de fato aquilo que é necessário, um espírito que viva de uma forma serena.
A busca da serenidade do espírito é onde se encontra a sabedoria divina. Então você encontra isso por toda parte, a sabedoria de Deus que se espalha, mas quem capta essa sabedoria? Quem sabe silenciar para escutar. Você veja a nossa falta de tempo, a gente corre demais, tem ocupações demais na vida, somos barulhentos demais, televisão, computador, internet, rádio. Só quem sabe. E para dentro de si é que encontra a sabedoria de Deus escondida no recanto e no silêncio da alma. E por isso que Deus dá, mas é preciso pedir a sabedoria com fé. Não, será que Deus vai me dar? É que, na verdade, nós não pedimos na fé e com fé. Nós pedimos, às vezes, primeiro as coisas materiais. Não, eu nem peço primeiro a paciência, eu peço primeiro a sabedoria para saber lidar com as diversas coisas. Quando eu tenho a sabedoria para lidar com as diversas realidades, aí eu vou ter com ela a paciência necessária para cada situação. Mas eu preciso acreditar. Não é humano, não é uma pessoa está doente, por exemplo, e ela fica impacientemente pedindo para ser curada daquela doença. Não, a graça primeiro é a paciência, a sabedoria para lidar com aquela enfermidade. Quando eu sei lidar com ela, eu encontro em Deus a cura daquela enfermidade ou saber lidar com aquela enfermidade. Não é à toa que uma pessoa que está diante de uma enfermidade é uma pessoa que se chama de paciente. Ainda que nem todas as vezes ela tem a paciência. E que nos deixa realmente enfermos é a perca da paciência quando eu não sou paciente. Por isso a chave da condução aqui da sabedoria é encontrar a verdadeira paciência tão necessária para lidar com as adversidades da vida. Porque o homem que vacila, e aqui vacilar é o homem que duvida, é o homem que duvida que Deus possa dar. Ele pede, mas será que vai me dar? Será que eu vou... Não, desculpa, se você já está vacilando, e é sinal que você não confia. E se você não confia, você não tem fé. E se você tem fé, você não alcança nada de Deus. Você sabe muita coisa de Deus, sabe tudo sobre Deus, mas não alcança o coração de Deus porque você vacila na experiência de fé. É semelhante à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem, tal mulher, ou qualquer um de nós que alcançará alguma coisa do Senhor. Pois um homem incrédulo, irresoluto, inconstante, ele é inconstante em todo o seu proceder. Ou seja, quem duvida na fé, ele vai ser inconstante nas outras áreas também da sua vida. É esta sensatez que eu peço a Deus no início do nosso estudo da palavra. A sensatez de buscar a verdadeira sabedoria. A sabedoria para saber viver cada momento de forma única e intensa. Tendo a verdadeira sobriedade na prosperidade, mas sabendo ter paciência nas tribulações e nas adversidades. Eu cresço na maturidade e eu vou superar as provações da vida. Todos nós passamos por diversas provas, inclusive a prova até para nascer. E a última prova é a prova do morrer. Vamos aprendendo a cada dia a vencermos as provas da vida. Nós somos reprovados em muitas coisas, mas Deus nos dá sabedoria para de novo lidar com aquilo. E vamos ter a sabedoria para vencer se formos pacientes em saber esperar e ser paciente, inclusive até com os nossos próprios limites, porque nós temos limites, nós somos humanos. Que Deus nos dê paciência conosco, que nos dê a sabedoria para distinguir bem as coisas e fazer as escolhas acertadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.